Fala galera da Star, do nosso Star Esportes. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Sonsim e hoje está começando mais um Star Esportes nessa quarta-feira. Aí na sua cidade tá frio? Já deixa aqui nos comentários. Aqui onde eu tô gravando tá muito frio. A temperatura aí na sua cidade tá muito frio. Mas sabe o que é isso que é bom? Que no friozinho a gente pode acompanhar ainda mais os destaques do esporte direto do nosso sofazinho de casa. É bom demais, né? Então por isso, começa agora mais um Star Esportes aqui na telinha da Rede Star. Muito obrigado novamente pela oportunidade, nosso querido Papai do Céu e também a nosso presidente da Star. Muito obrigado pela oportunidade. E agora a gente vai falar dos nossos, exaltar os nossos no Super Mundial, que é Palmeiras, Fluminense e os jogadores brasileiros também fazendo uma ótima campanha nesse Super Mundial de Clubes. É isso mesmo. E com isso, os brasileiros estão fazendo uma ótima campanha. E aqui hoje no nosso Star Esportes, nós vamos falar do análise geral da classificação do Palmeiras para cima do Botafogo. Também vamos falar da classificação do Fluminense para cima da Inter de Milão, grande time italiano, campeão de Champions League, campeão de Mundial, grandes jogadores memoráveis que passaram pelo clube de Milão. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também do Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, ex-jogador do Benfica também, nem precisa falar da qualidade que esse jogador tem. Menino da Vila que está fazendo uma ótima campanha com o Al Hilal nesse Super Mundial, jogando, fazendo destaques positivos, marcando gol contra grandes clubes. O Manchester City foi realmente uma ótima partida, na minha opinião, a melhor partida desse Super Mundial foi a que Marcos Leonardo se destacou. O jogador realmente, ele humilhou o Manchester City, time do treinador Pep Guardiola, que a gente nem precisa falar da qualidade técnica e de tudo que esse clube, que é o Manchester City, tem, campeão de Champions League, campeão mundial. A gente nem precisa falar da qualidade técnica dos técnicos, da comissão técnica e dos jogadores que eles têm. Então tudo isso a gente também vai falar aqui no nosso Star Esportes. Real Madrid avançando, venceu a Juventus nesse último jogo, venceu a Juventus pelo placar de 1-0. E tudo isso a gente vai falar hoje aqui no nosso Star Esportes. E é claro, o que a gente está achando das quartas de final, o que a gente pode achar, resultados que na minha opinião podem ser verdadeiros na realidade. Então tudo isso a gente vai falar hoje aqui no nosso Star Esportes. Então fica aí na telinha, a gente vai rodar o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta já com os destaques dos brasileiros no Super Mundial de Clubes. Gabi, eu preciso te contar um segredo. Conta, Leleco. É o seguinte, eu vi o diretor falando que tá esperando um artista maravilhoso, incrível, pra lançar o trabalho dele no programa. Que demais, Leleco. Você sabe quem é? Tá aí. Isso eu não sei quem é, Gabi. Eu só escutei ele falando que esse artista tinha que entrar em contato agora mesmo pra poder marcar presença no programa. Ah, Leleco, não tá fácil. Tá? Eu já sei quem é que falta ligar pra produção. Quem? É você! É você? Então entre em contato com a nossa produção, porque o diretor tá esperando. É isso aí, agora voltamos dos nossos intervalos comerciais e já vamos falar de Palmeiras, o meu time, o Palmeiras, nosso clube alviverde que passou do Botafogo nessas oitavas de final. Ó, posso falar que eu sou clubista, mas não, eu tô apresentando um programa que fala sobre todos os times brasileiros, mas é claro que a alegria de palmeirense, ela sempre fica muito feliz com essa classificação. Então, o que a gente pode esperar? Tá passando aí na tela agora o golaço que o atacante do Verdão, Paulinho, fez pra cima do Botafogo. A zaga do Botafogo bateu pro gol e fez um ótimo jogar. O Bruno Fux
fez uma ótima partida também, zagueiro do Verdão. O Palmeiras suou, mas garantiu a vaga nessas oitavas de final. E com esse corte aí que vocês estão vendo, do Bruno Fux, ele pode até pedir música, porque realmente ajudou muito na classificação do Verdão. Então o Palmeiras venceu com um placar de 1 a 0, teve gol anulado também do Estevam, o juiz anulou, né? E com isso, com esse gol de Paulinho na prorrogação, o Palmeiras conseguiu classificar. O Palmeiras com 2 desfalques, com isso, o Figueiredo tomou cartão amarelo nesse último jogo, ele está suspenso, não pode jogar contra o Chelsea, e também o zagueiro Gustavo Gomes que tomou cartão vermelho na partida contra o Botafogo. Então com isso, o Verdão ele tem esses 2 desfalques, mas com isso pode ir muito pra cima com esse time mesmo. E provavelmente o que vai acontecer, a zaga do Verdão pode ser composta por Murilo e Bruno Fux, e na lateral esquerda, com o desfalque do Figueiredo, pode vir o lateral esquerdo, cria da academia, Vanderlan. E também o destaque financeiro que a gente tem que falar, os brasileiros com essas vitórias estão conseguindo uma grana enorme nesse Super Mundial. O Palmeiras com essa vitória está conseguindo cerca de 210 milhões de reais com essas vitórias para cima do Botafogo, empate para cima da Inter de Miami, foi um placar de 2 a 2, um jogaço que o Palmeiras fez. A vitória para cima do Al-Ahly do Egito, foi um placar de 3 a 0, gols contra do Al-Ahly. Depois a gente vai falar do grande destaque positivo que o Al-Ahly fez nesse Super Mundial. E também gol do Vasco Lopes, que foi na partida. Também um empate contra o Porto. O Palmeiras conseguiu fazer uma grana enorme com 2 empates e 2 vitórias. Também a gente precisa falar do Fluminense. Muitos desacreditavam e falavam que ele poderia ser o único time brasileiro que não iria bem nesse Super Mundial, mas pelo contrário, mostrou que sim, é um clube de guerreiros, e está mostrando sim um destaque muito positivo nesse Super Mundial, o time do Renato Gaúcho fazendo uma ótima campanha nesse Super Mundial de clubes. O campeão da Libertadores de 2023, o Fluminense, está fez um ótimo jogo contra a Inter de Milão e venceu o clube italiano pelo placar de 2 a 0 com o gol de Cano, que está passando aí na tela agora, um golaço. O John Arias cruzou para ele meteu de peixinho e fez o gol. E depois desse golaço do Hércules, que ele corta a defesa, o jogador do Fluminense toca a bola para ele bate cruzado no cantinho, um golaço que o Hércules fez. Hércules, que inclusive é jogador do Fortaleza, um jogador que veio no começo do ano para o clube do Rio de Janeiro, o clube carioca, o Fluminense. Então, eu falo para vocês, Germán Cano sempre foi um cara decisivo. Fábio, um goleiro experiente, mesmo com idade. Pessoas falavam que ele já podia aposentar, que é um jogador que provável pela idade, ele não tem mais qualidade para poder jogar, mas pelo contrário, ele mostrou sim que tem qualidade dentro de campo, que é um ótimo jogador. E com isso, com o Fábio fechando o gol, Germán Cano decisivo, John Arias distribuindo para a molecada e também para os jogadores do Fluminense, e a Inter de Milão realmente rodando. O Hércules fazendo suas jogadas individuais incríveis. Com isso, o Fluminense vai garantindo a sua vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes, e com isso vai pegar o Al-Hilal, que venceu o Manchester City. Agora vamos falar do Al-Hilal, que ontem venceu com uma virada histórica para cima do Manchester City. Esse Super Mundial cheio de surpresas. Eu acho que para mim foi a melhor ideia que o futebol mundial fez, foi esse Super Mundial, porque de verdade são clubes grandes europeus, gigantes europeus, batendo contra grandes clubes também, mas brasileiros, que eles falam que por conta de ser brasileiros não tem grande destaque no futebol mundial, mas pelo contrário, estão mostrando sim muita qualidade e um destaque positivo para eles nesse Super Mundial. Então vamos falar agora de Manchester City e Al-Hilal. O Al-Hilal venceu pelo placar de 4 a 3 com 2 gols do Marcos Leonardo, e também destaque positivo para o ponta brasileiro Malcom, que já foi jogador do Corinthians, teve grande destaque, jogou no Barcelona, teve grande destaque nessa partida
Marcos Leonardo mostrando sim um destaque muito positivo, mesmo com ele falando nas entrevistas que teve câimbras durante o jogo, teve dores durante o jogo e mesmo assim continuou e conquistou essa vitória histórica para cima do Manchester City. Manchester City eliminado com essa derrota para cima do Al Hilal, e com isso o Fluminense pega o Al Hilal nessas quartas de final. O Chelsea também venceu o Benfica pelo placar de 3-1, né? Acho que foi isso, calma aí, desculpa pelo erro técnico. Às vezes a gente erra, né? O Chelsea e Benfica, a vitória foi pelo placar de 4-1, tá vendo? Eu ia falar 3-1, com gols de Reece James, Nkunku, Pedro Neto e os Derry Hall. E também teve um gol de pênalti do Di Maria, que vai deixar também o clube, depois desse Super Mundial, ele vai deixar o clube para ir para o Rosário Central. E com isso, no sábado, o Chelsea venceu o Benfica pelo placar de 4-1. Com um jogaço do Chelsea, grande destaque positivo também para o Pedro Neto. E com essa vitória do Chelsea, o Chelsea pega o Palmeiras nessas quartas de final. O Palmeiras, que na minha opinião, agora vamos fazer uma análise. Na minha opinião, esses dois confrontos que a gente vai ter, Palmeiras e Al Hilal, tá passando aqui do lado, Palmeiras e Al Hilal, desculpa. Palmeiras e Chelsea e Fluminense e Al Hilal, eu acho que os clubes brasileiros vão fazer grande destaque. Então, na minha opinião, quem passa é Palmeiras e Fluminense. Eu acho que o placar do Palmeiras e Chelsea vai ser ou 1-0 Palmeiras ou 2-1 Palmeiras. E o jogo do Chelsea, do jogo do Chelsea, calma aí. E na minha opinião, o jogo do Fluminense e Al Hilal, na minha opinião, acho que vai ser uma vitória do Fluminense pelo placar de 2-1. Então é isso, pessoal. Os brasileiros no Super Mundial fazendo grande destaque positivo. Os grandes europeus fazendo destaque, às vezes, negativo com isso. Então, por conta disso, os brasileiros estão fazendo uma ótima campanha nesse Super Mundial. E agora vamos falar de mercado da bola. Agora rodando aí na sua telinha esse quadro novo que a gente está trazendo aqui para o Star Sports. Então roda a vinheta e vamos pro mercado da bola. É isso aí, agora a gente vai falar de mercado da bola aqui na telinha da nossa querida Rede Star e vamos falar dos principais destaques da bola. Mesmo com essa parada do futebol brasileiro por conta do Super Mundial, a equipe santista, o Santos, está fazendo grandes movimentações no mercado e arrumando e ajustando a equipe santista. Hoje, 2 jogadores foram anunciados. O volante William Arão, que estava no Panathinaikos da Grécia, foi mais um dos anunciados para a equipe santista. O jogador que já jogou no Flamengo, já foi campeão de Libertadores, um jogador consolidado que tem qualidade no meio campo, pode somar ainda mais para a equipe santista e é mais um jogador contratado para o Santos. É isso mesmo, notícia em primeira mão aqui para vocês. Igor Vinícius também, o lateral direito, que também já passou pela base santista e atualmente estava no São Paulo, é mais um dos contratados para a equipe santista para a continuação do Campeonato Brasileiro. O lateral, ele chega do São Paulo, teve um destaque muito positivo nesses últimos títulos do São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo e fez uma ótima campanha nesse último Brasileirão. Um jogador de alto nível na posição que ele joga, que é lateral direito, um jogador que tem qualidade e pode somar ainda mais também na equipe santista. Então agora vamos falar também de futebol internacional. Vamos falar também do zagueiro brasileiro Igor Júlio, de 27 anos, que pertence ao Brighton. Ele pode deixar o clube rumo ao Real Sociedad da Espanha. Ele já teria um acordo pessoal com o clube espanhol após uma sequência limitada de 13 jogos na última temporada pelo Brighton, e a transferência pode ser confirmada nas últimas semanas. E também estou falando aí nas notícias, de acordo com o site cadenezer.com, que a Premier League está travando investidas em Rodrigo. Isso mesmo, ponta direita do Real Madrid. A Premier League deve estar investindo para os clubes ingleses para a contratação do jogador, que vale cerca de 150 milhões de euros, se eu não me engano.
e o jogador pode estar indo para a Premier League. Clubes interessados no jogador são Arsenal, que eu me lembro são os grandes clubes da Inglaterra, são eles Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool. Esses clubes estão muito interessados na contratação do jogador, então por isso a Premier League está investindo nesses clubes para poder fazer a contratação desse jogador gigantesco, né? Que é o Rodrigo. E também a outra notícia também, os meio-campista campeão do mundo, jogou muito bem no Manchester United, na Juventus, está de volta ao futebol internacional, é ele, Paul Pogba. Isso mesmo, ele fez um contrato agora com o Mônaco da França, está de volta ao futebol francês o jogador. E agora é mais um do clube que está vindo para o Mônaco. Outro jogador também que está chegando ao Mônaco, só que por empréstimo, é o ponta e atacante do Barcelona, Ansu Fati. O clube catalão, ele renovou o contrato com o jogador e com isso o jogador foi por mais um empréstimo. Antes ele estava no Brighton, jogou muito bem pelo Brighton, na minha opinião. O Ansu Fati agora é o novo jogador do Mônaco e é mais um dos contratados para essa nova temporada europeia, que está vindo novos jogadores para o Mônaco. Então é isso, pessoal. Esses são os destaques do mercado da bola que a gente tem aqui para falar para vocês. A outra coisa também que eu esqueci de falar, desculpa, o João Pedro, o atacante do Chelsea, é mais um dos contratados para o clube inglês. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O atacante João Pedro, brasileiro, convocado diversas vezes para a seleção brasileira, que atualmente estava no Brighton, provavelmente nessas últimas semanas, nesses últimos dias, pode ser confirmado pelo Chelsea. Isso mesmo, o jogador ele pode, se ele for confirmado nessas últimas semanas, pode ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Cuidado também a torcida, ao pessoal do Palmeiras, porque é um grande jogador, um jogador que na sua posição tem um destaque muito positivo, fez uma ótima campanha pelo Brighton nessa última Premier League e pode somar mais um para a equipe dos Blues. Também outro jogador do futebol brasileiro que o futebol internacional tem interesse é o atacante do Coringão, um jogador do Coringão, Yuri Alberto, que pode estar de saída do clube. Times como Wolverhampton da Premier League, Brighton da Premier League e também Chelsea, também da Premier League, e Atlético de Madrid, da La Liga, pode ser um dos clubes que tem interesse de contratar o jogador. Agora sim a gente pode encerrar e ir para os intervalos comerciais, e daqui a pouco a gente volta. Esses foram os destaques do mercado da bola aqui na telinha do nosso Star Sports. Então roda o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Gabi, eu preciso te contar um segredo. Conta, Leleco. É o seguinte, eu vi o diretor falando que tá esperando um artista maravilhoso, incrível, pra lançar o trabalho dele no programa. Que demais, Leleco. Você sabe quem é? Tá aí. Isso eu não sei quem é, Gabi. Eu só escutei ele falando que esse artista tinha que entrar em contato agora mesmo pra poder marcar presença no programa. Ah, Leleco, não tá fácil. Tá? Eu já sei quem é que falta ligar pra produção. Quem? É você! É você? Então entre em contato com a nossa produção, porque o diretor tá esperando. Pessoal, agora vamos falar de Fórmula 1 aqui na telinha da Rede Star. Então já aproveitando que você já tá aí junto com a gente ainda, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui na tela da Rede Star
é informação, é esporte, tudo isso na telinha para vocês. Informações concretas, tudo isso aqui na telinha da Rede Star, com uma nova programação que a gente está tendo aqui. E vocês mandaram para mim reformulações pra gente fazer, sugestões pra melhorar. Então tudo isso que vocês estão mandando pra gente no meu Instagram, @sonsinha_07 e @RedStarOficial, que tá passando aqui na tela agora os arrobas. Tudo isso a gente tá colocando aqui no programa pra melhor qualidade pra vocês, pra tudo isso pra vocês assistirem. Então, agora que sai daqui arroba, sai daqui arroba. Sai. E agora o que a gente vai falar? Da Fórmula 1, os principais destaques da Fórmula 1 desse 1º de julho, dessa quarta-feira, que tá muito frio, gente, pelo amor de Deus, que frio é esse? E agora a gente vai falar dos principais destaques da Fórmula 1. Então roda a vinheta e já vamos falar dos principais destaques da Fórmula 1 aqui na tela do nosso querido Star Sports. Vamos lá, 1, 2, 3 e vai. É isso aí, agora a gente vai falar dos destaques da Fórmula 1 de hoje, dia 1º de julho de 2025. É isso aí, o Star Sports, sempre com informações do esporte para você. Então a gente vai falar sobre McLaren e a Fórmula 1. McLaren, ele está dominando o campeonato, mas Oscar Piastri lidera o Mundial com 198 pontos, à frente do companheiro Lando Norris, com 176 pontos. Mas McLaren está dominando o campeonato com diversos destaques positivos nas suas últimas corridas. A dupla só reforça a liderança de McLaren na Fórmula 1 com 374 pontos no Mundial de Construtores, quase o dobro da Mercedes, de 199 pontos. Então, a liderança de McLaren na Fórmula 1 com 374 pontos e a Mercedes com 199 pontos, quase o dobro. Então, a equipe de McLaren fazendo uma ótima campanha nessa Fórmula 1. E o austríaco foi ponto alto recentemente. Lando Norris venceu em Spielberg, superando Piastri no mano a mano nessas últimas corridas da Fórmula 1. E o campeonato da Fórmula 1 segue muito intenso, com o Norris reduzindo a vantagem de Piastri por 15 pontos. A moda da corrida da Áustria, Max Verstappen, abandonou logo na largada após toque com Kimi Antonelli. O jogador ele teve uma leve lesão por conta disso. É provável que ele não fique fora, mas por conta desse tropeço assim que ele teve, desse toque que ele teve na corrida, ele tem uma leve lesão, mas não vai ficar fora da Fórmula 1. Mas por conta disso, ele abandonou logo na largada da corrida. E isso amplia seu déficit para 61 pontos atrás de Piastri, com o Red Bull observando o McLaren escalar, apesar de líderes como Horner tentarem não olhar o campeonato. E o que vem por aí também, na British Grand Prix, na Silverstone, será realizado de 4 a 6 de julho, com o retorno de Lewis Hamilton para a Ferrari, e também ele busca o 10º triunfo em casa. Também serve como palco de luta direta entre Norris, Piastri e demais favoritos. E Silverstone, no futuro da Fórmula 1, o senhor Stefano Domenicali defende a GP britânico, permanece no campeonato indefinidamente, destacando a importância econômica de 12 bilhões de euros em mobilização conjunto com o primeiro-ministro Keir Starmer. Então é isso, pessoal. Esses são os principais destaques da Fórmula 1 e agora a gente se vê ainda mais nesses próximos programas. Então, quero saber se vocês gostaram do nosso Star Sports. Está passando nas minhas redes sociais aqui, @sonsinha_07 e também @RedStarOficial. Então, tudo isso que vocês verem aqui na tela da Rede Star e no nosso Star Sports, mande no nosso Instagram, mande também no Instagram da Rede Star, que tudo isso a gente vai responder para vocês. Sugestões que vocês quiserem mandar, sempre estamos a favor. Mande nos comentários, mande sugestões para a gente poder melhorar ainda mais a nossa grade de programação. Tudo isso, nossos programas, junto com vocês. Qualidade é tudo isso aqui na tela da Rede Star. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima. Um beijo. Tchau, tchau.